Graça e paz, irmãos. Boa noite. Meu nome é Alisson, sou membro aqui da Batista Moriá e vou compartilhar com vocês a minha história, que eu vivi alguns meses atrás, que muitos irmãos, todos os irmãos aqui da igreja acompanharam comigo. E, primeiramente, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Senhor Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, pelo milagre que o Senhor fez, Deus, na minha vida, e pela oportunidade de poder compartilhar, Deus, do seu milagre, daquilo que o Senhor fez através da minha vida com esses irmãos, Pai. Me usa, Senhor, quebranta os corações, que o Espírito Santo esteja caindo aqui, quebrantando todos os corações, Senhor. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Posso se sentar, por favor? É uma imensa alegria estar aqui hoje. A gente, quando está passando por uma tempestade, a gente fica pensando assim: será que Deus vai me dar essa oportunidade de poder estar um dia falando sobre aquilo que eu passei? A gente fica temeroso. Eu confesso que, irmãos, que quando a gente entra numa tempestade dessa, assim como Pedro estava aqui no meio dessa ventania, no barco, e ele vendo aquela situação, ele ficou temeroso. E a gente, inevitavelmente, a nossa natureza humana, isso acontece com o homem. E esse texto, ele fala muito ao meu coração, sempre falou. Quando eu converti, eu lia muito esse texto me deixava assim, impressionado, de como Jesus, ele é maravilhoso. E depois, entendendo melhor, durante o tempo foi passando, eu pude entender que ele tem algo a nos mostrar através dessa passagem. Que não importa o quão distante a gente acha que Jesus está, ele está sempre pronto e preparado para nos ajudar. A gente pode estar submergido, a gente pode estar debaixo da água, a gente pode estar sem ar, e Deus está ali, Deus está sempre acessível. E a mensagem de hoje é uma mensagem assim que Deus preparou hoje para mim. Ela quer dizer sobre milagres, que milagres são reais. Milagres aconteciam antes, aconteciam no Antigo Testamento, aconteceram no Novo Testamento e acontecem até hoje. Nós podemos contemplar milagres todos os dias. Nessa pandemia, eu pude contemplar vários milagres espalhados pelo Brasil inteiro. Todo dia nós podemos contemplar milagres, para a graça e glória de Deus. E
que bom que é poder viver um milagre. Que bom que é poder passar por isso e a gente poder estar aqui compartilhando com vocês. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar, assim, eu vou ser bem breve para não exceder o tempo. Contextualizar o período que aconteceu isso foi em março desse ano, março de 2021. No dia 15 de março, eu trabalhei o dia todo e eu tinha ido na ETAD, que é um curso de teologia. Retornando do curso já à tarde da noite, eu cheguei um pouco cansado e eu já estava sentindo que eu não estava bem. E ali eu falei com minha esposa antes de dormir que olha, amor, eu não estou me sentindo bem, alguma coisa está acontecendo comigo. E eu já havia tido Covid no ano anterior, em 2020, em outubro, mas naquela oportunidade eu provavelmente fui assintomático. Eu não tive muitas, não tive nenhuma assim, a enfermidade, né? Eu fiquei ali 2 dias praticamente um pouquinho assim com dor de cabeça, mas nada demais. E depois, quando eu senti isso, a primeira coisa nesse momento, quando você sente algum mal, você provavelmente levanta, olha, deve ser Covid. E eu já procurei alguns médicos, no dia seguinte já levantei com febre. Nós estávamos há 2 dias do aniversário da minha esposa, ela faz aniversário dia 18 de março, e já tínhamos programado nossas férias, passagens compradas, ou seja, a gente já havia feito vários planos. Porém, aquela situação estava cada dia pior. Nós estávamos vivendo no olho do furacão, era a pior época da Covid desde então. E em março os hospitais já estavam lotados, UTI lotada, não havia vagas, estava inclusive com falta de insumos já começando a faltar insumos em muitos hospitais, e eu me vi naquela situação. No dia seguinte levantei com febre, 38 graus, procurei um médico, marquei uma consulta, ele me deu uma receita, e a gente começou já a entrar com medicamento de tratamento precoce. No dia seguinte eu fiz o teste e deu positivo para a Covid, no dia 17. Bom, irmãos, aí eu fiquei tranquilo. A princípio eu fiquei muito tranquilo, porque eu já havia passado por isso, e na primeira oportunidade não tinha sido nada demais, apesar de não ter tido sentido nenhum efeito, né? Mas eu fiquei um pouquinho temeroso. E como os dias foram passando, a febre não cessava, ela só aumentava. Eu tomava um antitérmico e ela continuava. Ela só diminuía, mas eu só controlava, eu só fazia manutenção daquela febre. Os medicamentos aparentemente não faziam efeito. Estava tomando todos os medicamentos, todos os cuidados, e eu comecei a ficar preocupado. Falei com minha esposa, olha, amor, vamos tratar aqui, eu não quero ir para o hospital. Naquela época, sinceramente, eu não queria ir, era a última opção, era só se eu tivesse muito ruim mesmo que eu ia procurar um hospital, e também estava tudo cheio, e nós procuramos ali ajuda de amigos que foram nos aconselhando, profissionais da saúde também foram nos aconselhando, através da vida do pastor, de muitos outros, que nos ajudaram, nos auxiliaram nesse momento. Era um momento que eu particularmente desconhecia, eu não tenho comorbidade, graças a Deus, fazia esporte, natação, enfim, musculação, eu gostaria de fazer basquete, pelo meu tamanho, a gente treinava de vez em quando, mas assim, estava tudo bem, gente. E ali eu pensei, olha, vai ser tudo tranquilo, a gente vai passar por isso. Passaram-se 9 dias dentro de casa, nesse período, a febre foi aumentando, a situação foi piorando, eu fui sentindo falta de ar, e era uma sensação horrível, dor por todo o corpo, eu não conseguia deitar assim, com um mínimo de conforto, eu sentia dores por todo o corpo, e qualquer esforço que eu fazia, por menor que fosse, do nosso dia a dia, por exemplo, comer, eu já me cansava, colocar comida na boca eu já me cansava,
ia ao banheiro, eu ficava mais deitado, guardando repouso. E os dias foram passando e a saturação foi caindo. Eu fui vigiando a saturação e aí já ligou o alerta. Falei com a minha esposa: amor, e aí? Aí ela falou: vamos. Alguns amigos novamente falaram: procurem médico, vai para o hospital, olha direitinho. Nisso eu já tinha feito uma tomografia, mas ainda não tinha saído o laudo. Chegando lá no hospital, o médico viu essa tomografia, viu minha saturação e tudo, ela estava por volta de 95, 94, oscilando, e ele falou: olha, até porque não tinha muito o que ele fazer, não tinha vaga no hospital naquele momento, eu vou aumentar as doses de antibiótico e de corticoide, e você vai para casa de novo, e vamos ver, vamos vigiar, vamos acompanhar essa progressão, a sua situação. E assim fui para casa, tomei os medicamentos. No dia seguinte eu acordei muito pior, a saturação estava 93, e aí eu já falei com a minha esposa, olhei para ela, mostrei o dedinho com a saturação, com o oxímetro. Ela: vão correr para o hospital. Fomos cedo, e lá, meus irmãos, aí começou a nossa corrida, a nossa batalha. Chegando lá, realmente um cenário de guerra, estava muito cheio, todos os hospitais aqui da cidade, e eu me lembro que eles já me levaram para uma sala separada, tipo uma sala de espera. Lá eles colocaram o catéter com oxigênio, eu comecei a tomar oxigênio, senti um pouco melhor, mais confortável, e eles pediram uma nova tomografia para ver a situação do meu pulmão. Na primeira, o médico falou que meu pulmão estava aproximadamente 40% comprometido, e ele pediu uma segunda, eu fiquei aguardando, muito cansado. Parece que quando você chega no hospital você piora. A minha sensação foi essa: eu cheguei, eu pisei no hospital, parece que eu piorei, eu já comecei a ficar muito mais sem ar. Eu já estava com um histórico de ansiedade antes disso. Acho que do ano passado para cá, muita gente vivenciou isso, ou conhece alguém que vivenciou um período de ansiedade. Eu estava tomando medicamento ansiolítico, remédio para dormir, e antes disso, eu estava tentando fazer um desmame, antes dessa situação de Covid. Cheguei lá, parece que tudo potencializou, tudo ficou grande demais, e eu fiquei um pouco agitado e temeroso. O médico já chegou com o resultado dos exames nas mãos, falou assim: olha, Alisson, seu pulmão está comprometido 50%, nós vamos ter que te internar, sua saturação não está boa, aqui você vai ser mais bem assistido, os medicamentos são mais fortes, provavelmente vão agir melhor no seu organismo. Eu fiquei tranquilo, eu falei assim: beleza, vou ficar aqui 3 dias, e em 3 dias, esse antibiótico da minha veia, vai fazer um efeito bacana, esses medicamentos orais não são tão fortes. Eu pensei comigo, pessoal, falei assim: 3 dias, otimista, vai dar tudo certo. E aí eu internei, nesse dia, apareceu uma vaga, para a glória de Deus, não havia vagas, a gente, eu estava no 7º andar, um andar, aparentemente, pelo que eu ouvi, tinha mais ou menos 90 pacientes, estava super lotado. Eles haviam criado UTIs, as UTIs que não eram Covid passaram a ser Covid, e as UTIs semi-intensivas passaram a ser UTI normal. Elas estavam adaptadas, mas tinham todos os recursos de UTI. E lá na enfermaria eu cheguei tomando 4 litros no primeiro dia, tranquilo. Eu ficava assim, temeroso. Eu estava dividindo o leito com o senhor, e foi engraçado que o senhor ele estava melhorando, ele já estava quase ganhando alta, e ele ficava o dia todo no celular, contando a vida dele. Aqui está muito bom. Ele conversando com os familiares, dizendo que ali estava melhor do que hotel, que ele estava gostando demais de ficar ali. E eu assim: rapaz, eu queria estar nessa situação sua, mas eu não estou não. E ali foram passando os dias, graças a Deus, a gente conseguiu que uma acompanhante da minha família tivesse junto comigo em alguns momentos do dia.
A Jaque, a minha mãe, minha tia, eles puderam ir lá por conta dessa questão da minha ansiedade. E ali, pessoal, foi uma luta. Passaram os dias, eu fui tomando cada vez mais. A oferta de oxigênio nunca era suficiente. Eu comecei com um catéter nasal. No segundo dia eu já estava usando aquela máscara de saco, que ela tinha uma oferta de oxigênio maior. E eu lembro que o máximo era 15, eu estava lá no 6, 8, estava na metade. Eu falei, não, tá bacana, né? Que bom, eu acho que eu vou conseguir reduzir isso e até fazer o desmame rapidamente, se Deus quiser. Porém, os dias foram passando e foi cada vez mais piorando a minha situação. Minha situação de dor pelo corpo, eu não tinha lugar na cama, eu poderia virar de lado, eu ficava 15 minutos de um lado, 15 minutos de outro, 15 minutos de barriga para cima, depois pronava de barriga para baixo na cama. A cama, para ajudar, ela tinha mais ou menos 1,80 m, aí minhas pernas passavam uns 25 centímetros ali da maca, né? Ficava bem desconfortável. E aí, eu não estava vendo muita saída, eu estava assim um pouquinho temeroso, porque quando a gente entra no hospital, pelo menos na minha realidade, anteriormente, a gente ficava lá 2 horas, 3 horas, tomava um sorim, ali naquela sala de espera, no pré-atendimento, e rapidamente melhorava e ia embora para casa. Só que eu não estava vendo isso, estava passando os dias, eu só piorava, minha situação só agravava, e eu comecei a temer, eu fiquei temeroso, eu olhei para o vento, olhei para as ondas fortes, e aquilo me causou muito medo. Eu fiquei com medo de perder minha esposa, dela me perder, né? Dela me perder. Fiquei com medo de não ver ela mais, recém-casado, gente, né? Graças a Deus. E ali os dias foram passando, eu estava na enfermaria, por um milagre, pela minha situação começar a agravar, eles conseguiram uma VNI, que é uma ventilação não invasiva, e essa VNI é uma máscara de mergulho, que ela é um aparelho utilizado somente na UTI. Porém, como estava tão cheio, eles conseguiram trazer essa aparelhagem para a minha enfermaria, e eu utilizava ela de 2 a 3 vezes ao dia. Essa VNI, essa máscara aí, esse sou eu, e não é nada confortável. É um suporte de vida, é o último recurso antes de você evoluir para uma intubação, e é algo que gera assim uma pressão muito forte de ar, e você tem que respirar conforme aquela pressão, e não é confortável, pessoal. Você fica 3 horas com essa máscara, e aí você descansa 3, fica mais 3, eu ficava 2 a 3 vezes ao dia nesse processo, e toda hora que essa máscara chegava, eu confesso que eu ficava um pouco triste, eu ficava desanimado, nossa, chegou, o pessoal podia ter esquecido de mim hoje, né? Mas aquilo era importante para mim, era importante para me manter ali e voltar para casa sem precisar evoluir. E ali eu me agarrava em algumas palavras de força, de versículos, muita música. Minha esposa colocava, eu pedi ela para colocar hinos para me ouvir, eu ficava ouvindo, e aquilo me acalmava durante aquelas horas, e eu ficava pensando, nossa Deus, eu quero ter um filho, eu quero ter uma filha, a gente até já escolheu os nomes, é Ana Flor e o Abraão, se for homem ou mulher, e eu ficava, Ana Flor, Ana Flor, Ana Flor, Abraão, Abraão, eu vou sair daqui, eu vou conhecer vocês, eu vou olhar para o rostinho de vocês um dia, em nome de Jesus, e eu vou voltar para minha esposa, eu vou voltar para o meu lar, para o meu apartamento, eu tenho que voltar, eu tenho fé que eu vou voltar. E ali os dias foram passando, pessoal, irmãos, e a situação foi cada dia mais agravando mais. Quando chegou aproximadamente ali no dia 31, eu internei dia 25 de março, dia 31, eu já chegava para minha esposa e falava assim com ela, amor, eu estou sentindo falta de ar. Aí ela olhava para o aparelho e a oferta de oxigênio já era 15 litros.
e não tinha mais para onde aumentar essa oferta. É o máximo que o aparelho oferecia. E ela falava assim: tá bom, com sabedoria, eu vou ali olhar, eu vou ali chamar o pessoal. Ela ia lá, não tinha ninguém, porque o pessoal estava bem envolvido, né? Estava lotado. E aí ela voltava e falava assim: ó, acalma, fica tranquilo, eles já estão vindo e eles vão examinar você. E ali eu ficava, aí acalmava, melhorava um pouco, oscilava, e foram assim esses dias ali na enfermaria, muito ruins, muito desafiadores. Eu realmente temi pela minha vida. Sinceramente, eu não achava, naquele momento, que eu ia sair ali do hospital. Eu temi muito. E como é que você fica numa situação dessa? Muitos aqui já passaram por isso, ou tiveram entes queridos que passaram. A gente fica numa situação de incerteza. A única coisa que a gente pode agarrar é Jesus. Jesus às vezes, o caminho ele se torna difícil. Demais para a gente perceber a grandeza de Deus, a presença dEle. E Deus está ali, sempre viável, sempre presente. E algumas vezes, eu esqueci disso. Por algumas vezes eu achava que, poxa, o que eu tenho que fazer para sair daqui? Olha, fica tranquilo, Alisson. Deus está no controle, viu, irmão? Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de todas as situações. Por mais difíceis que elas possam parecer, Deus está no controle. E ali, naquele dia, eu estava muito temeroso, porque muitas pessoas, eu escutava, muitos pacientes ali na enfermaria, como não tinha vaga na UTI, eles eram entubados aqui em Valadares e transferidos para municípios vizinhos, próximos, porque não havia vaga. Quando a pessoa evoluía para uma situação que tinha que entubar, ou precisaria de uma UTI, um suporte maior de oxigênio, ou uma ajuda mecânica, não tinha. E assim, no dia 31, pela graça de Deus, eu lembro que uma equipe médica entrou no meu quarto, avaliou a minha saturação, ela estava muito baixa, eu acredito que ela estava em torno de 86, eu estava sentindo muita falta de ar, e ali eles decidiram: olha, nós vamos ter que descer com o Alisson. E ele me falou: nós vamos procurar, Alisson, um quarto, um lugar. Eles me prepararam bem, não falaram UTI, um local onde você vai ser bem assistido, lá vai ter mais profissionais para te atender, vai ter mais máquinas, monitorando você, e assim nós fomos. Eu fui descendo naquela situação ali, no dia 31 com a minha esposa, e eu via que ela estava bem, assim, transtornada, mas ela não passava isso para mim, gente. Eu olhava no olho dela, que eu conheço, eu via que ela estava triste, eu via que ela estava temerosa, e ela descendo ali de mão dada comigo naquela maca, pelo corredor, entramos no elevador, descemos até o térreo e fomos para essa sala vermelha. Na sala vermelha eu entrei e tinha mais ou menos por volta de 9 a 10 pacientes lá. Era uma sala muito pequenininha. Eu lembro que eles arredaram algumas macas e me encaixaram, e a maioria estava já entubado, na mesma situação que eu, aguardando um leito de UTI, ou talvez para ser transferidas para outro município. E eu lembro que eu cheguei lá já fazendo essa VNI, e eu lembro que ela já não podia ficar comigo, eles avisaram para ela, ela ficou ali na porta, eu fiquei vendo, aí eu fiz coraçãozinho para ela, falei que eu amava ela, e eu falei com ela: eu vou voltar, mas eu falei pela fé, que eu ia voltar. E eu fui fazendo essa VNI por alguns dias, por algumas horas, até que surgiu uma vaga ali na UTI, eles me transferiram para um leito individual, e ali nós ficamos durante mais algumas horas, fazendo a VNI, e era uma luta. Esse local é muito aterrorizante, um local de UTI, é muito aterrorizante. A gente entra lá e a gente tem a certeza real que a nossa vida não vale nada. Nós somos muito sensíveis.
E a maioria ali estava entre a vida e a morte, inclusive eu. E a situação foi progredindo. Até que, em uma das sessões de VNI, eu tive uma piora. Eu lembro que eu engasguei e eles vieram logo me acudir, já fizeram a troca de máscara, e aí veio um fisioterapeuta falando comigo: Alisson, nós vamos ter que colocar um tubinho aí em você. No momento eu não entendi o que era tubinho. Eu achei até que era algo antes, né, da intubação, tinha algum recurso prévio. E aí, deve ter inventado agora alguma coisa, né? Porém, depois a ficha foi caindo e eu vi que era uma intubação, que eu ia ser intubado. E ali, irmãos, não tinha tempo para pensar, não. Era aquilo ou você sofrer. Você sofrer com falta de ar. Eu tinha muita falta de ar. E eu fui conversando com Deus naquele momento ali. Eu entreguei na mão do Senhor minha vida. Senhor, eu entrego minha vida. Eu amo o Senhor, Jesus. Eu te amo, Jesus. E eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor, o sim e o não, eu creio que vai ser melhor. Deus é bom no sim e Ele também é bom no não. Não é só um Deus que nós devemos comemorar vitórias. É um Deus que nós devemos chorar, e Ele é consolador. O Espírito Santo consola nossos corações. E ali eu fui entregando minha vida para o Senhor. O fisioterapeuta vinha me acalmar, vai falar assim, conversar comigo: Alisson, você vai ficar bem, vai ser bom para você, você vai melhorar, pode ficar tranquilo, nós estamos preparando toda a equipe, rapidinho a gente vai preparar você e a gente vai trabalhar com você. E ali, irmãos, eu lembro de pouca coisa depois disso. Eu lembro de ter entrado num elevador, o pessoal me levando, acho que eu já estava sob efeito das drogas e dos sedativos. E eu lembro que uma menina falou comigo: Alisson, ela me chamou, não sei nem mais se era sonho, se era verdade. Ela falou: Alisson, sou esposa do fisioterapeuta que estava lá te acompanhando, e a igreja local aqui está orando toda por você. Eu falei: amém, obrigado, glória a Deus, e você vai ficar bem. Eu falei: amém. E ali eu fui para o elevador e eu adormeci. E naquela época, irmãos, era a pior época possível, eu acho, para pegar Covid e para agravar. Acho não, tenho certeza, era a pior época. E ali foram tendo várias intercorrências após minha intubação, que foi no dia 1º, na madrugada do dia 1º de abril. A minha esposa só soube horas depois, no final do dia, que eu estava entubado. E é um choque muito grande essa palavra: fulano foi entubado. É algo impactante, porque a informação que eu tinha era que de 10 pessoas que entubavam, 9 morriam. Eu fui com essa informação. Mas já que parecia que eu já estava me preparando desde do momento que a gente estava em casa, parecia que o Espírito Santo já estava ministrando no coração dela. Falava assim: fica tranquilo, intubação é um suporte de vida. Intubação nunca é uma situação de morte, é um suporte de vida. Que vai te dar condições de você melhorar. Seu organismo já não vai estar respondendo, a intubação vai te dar condições do seu organismo descansar para melhorar. Irmãos, esses dias foram muito difíceis. Foram informações que eu coletei depois, porque a gente não lembra de nada, mas a minha traqueia é muito grande, provavelmente o tubo não foi bem posicionado, e também estava faltando um bloqueador neuromuscular no Brasil inteiro, chamado Dormonide. E esse bloqueador neuromuscular, sedativo, que era uma dose cavalar para o meu tamanho, para a pessoa da minha estatura, do meu peso, e também pelo histórico de eu já usar medicamentos ansiolíticos, remédios para dormir. Isso também atrapalhava a questão da sedação. E ali foi uma luta. Eu brigava com o ventilador, porque eles precisavam combinar 2 drogas, porque estava faltando o Dormonide, para que eu pudesse descansar meus músculos respiratórios e
o medicamento que eles já estavam ministrando fazia efeito. Então foi uma briga. Eu lembro que só essa imagem aí foi antes de eu descer. Eu estava muito mal. Esse dia eu virava 2 vezes para lá, 2 vezes para cá, e em nenhuma posição eu ficava bem. E ali, pessoal, a gente já começou a trabalhar com números, com nomes. Os boletins chegavam para minha esposa diariamente, porque ela já não tinha mais contato comigo, eu estava na UTI. Então, todo boletim que chegava tinha esses parâmetros. O PCR está ruim, hoje teve febre. Eu passei todos os dias ali, todos os índices, quando um melhorava, 3 vinham piores. Quando 2 melhoravam, 5 pioravam. Então, eu ficava nessa situação de instabilidade, oscilando muito, e eu lembro que eu sonhava muito durante esse tempo. Eu acredito, pela agitação, os sonhos que eu tinha durante esse tempo não eram bons. Eu sonhava que eu estava em ambientes hospitalares, eu acordava em vários hospitais, lugares estranhos. Eu lembro que eu acordava em maca, em lugar assim, totalmente nada a ver. E o pessoal perguntava, por que você está aqui? Aí eu lembro que mudava para outro sonho. Fui para vários locais, viajei mais do que a minha esposa, já viajou na vida dela. Viajei para muitos lugares bonitos. Deus me levou para muitos lugares bonitos, pessoal. Eu falo com a minha esposa, falo assim, pelo menos viajar, eu viajei. Viajei, primeira classe. E aí, muitos sonhos e aquela inconstância lá fora. Eu tive um enfisema subcutâneo severo durante essa intubação. E eu passei, esse enfisema subcutâneo quando o ar, ele não vai para os pulmões, ele vai para locais diferentes, entre a pele, esse subcutâneo. E eu fiquei todo inchado, muito deformado, a cabeça ocupava a área do travesseiro toda. E nessa ocasião, minha esposa fez a primeira visita, porque eles deixaram entrar, imagino, pela situação grave. Normalmente eles deixam entrar no UTI, naquela época deixavam. Se a situação do paciente agravasse muito, era mais ou menos uma despedida mesmo. E ela chegou, entrou, a enfermeira indicou, olha, esse é o Alisson. Ela pegou na minha mão, ela não me reconheceu, ela foi pela fé também, porque ela não me reconhecia. Olha, se esse é o Alisson, como diz, né, se esse é o que temos, vamos lá. Aí ela pegou na minha mão e foi orando, ministrando palavras, hinos. E ela me disse depois que ela saiu, ela falou para a enfermeira, esse não é meu esposo é bonito. Esse não é meu esposo, mas ela falou, não, mas calma, ele vai melhorar, esse enfisema vai melhorar. E foi passando os dias, não melhorava. Eles escolheram fazer uma traqueostomia, que a intubação ia ser pela tráqueo, né, um corte aqui na região da traqueia, e eles tiraram o tubo da boca e passaram o tubo para a traqueia. Uma decisão, na verdade, naquela época, era uma opção, uma situação que estava ocorrendo em outros locais, que tinha boa resposta, bom retorno por parte do paciente, alguns mais jovens. Então, foi um recurso que os médicos adotaram ali para ver se eu melhorava, porque nada estava melhorando. E foram passando os dias, da mesma forma, né? Eu fiquei no total aproximadamente 11 dias entubado. A minha saturação caiu muito em alguns momentos, oxigenação e gasometria era sempre baixa. E, pessoal, é uma situação assim que é de luta mesmo. O pessoal falava, o Alisson está lutando, o Alisson está querendo viver. Mas os médicos ali, naquele momento, eles já tinham falado, assim, eles já tinham entregado, na verdade. Eles já tinham feito o que eles podiam fazer. A medicina ali já tinha esgotado todas as opções. Falaram assim, o Alisson é só um milagre.
E a minha esposa tinha essa informação: o Alisson é só um milagre. E Deus foi operando milagre, aos poucos ali. Deus foi fazendo a obra dele de forma sobrenatural. Eles tentaram diminuir a sedação, meus níveis foram melhorando aos poucos, e eu lembro que eu sonhei um sonho assim muito bonito. Esse é o último sonho que eu lembro, que eu estava num salão de festa, e nesse salão eu avistei um rapaz que eu conheci no curso que a Jaque fez, né, TED, em 2017, lá em Curitiba, e era uma base da Jocum, e lá era o líder dela, chamava Patrick, e eu conheci ele, conversei com ele, né, tornamos amigos, até hoje a gente mantém contato, ele e a esposa dele, e eu lembro que eu avistava ele, e ele me chamava ali para cima, um púlpito como esse aqui, e ali ele estava com o papel nas mãos, e ele me entregava esse papel, e olhava nos meus olhos, e eu não conseguia falar nada, eu estava muito impressionado, eu sentia algo assim, muito diferente, e eu não conseguia reagir, eu estava só balançando a cabeça e olhando, era algo muito forte, e eu fui aproximando ali daquele rapaz, e ele falou assim: Alisson, se acalma, fica tranquilo. Pessoal, nessa hora, parece que assim, parece que eu acalmei assim, Deus derramou um bálsamo de Gileade, e eu acalmei tanto, que eu fiquei calmo ali, uma paz indescritível. Ele falou assim: fica calmo, porque você vai voltar. Fica calmo que você vai voltar para Jaque, e vocês têm muita coisa ainda para fazer. Esse é o compromisso que eu faço com você. Fica tranquilo. E ali eu fiquei em paz. Ali eu fiquei tranquilo, gente. Eu falei assim: não, aconteça o que acontecer agora, eu já tenho a certeza que eu vou voltar. Eu sabia que eu estava sonhando, eu sabia que eu estava no sonho, e eu queria sair daquele sonho, eu queria voltar. E naquele momento de muita paz, eu me lembro de acordar. Eles tentaram me tirar a sedação, tentaram acordar um dia anterior, no dia 10, eu não reagi bem, minha saturação caiu para 60, os médicos falam que eu quase fui a óbito, queria arrancar os aparelhos, e para a glória de Deus, no dia seguinte eles realizaram o mesmo processo e acordei. Eu despertei, né, para a glória de Deus, eu despertei ali no dia 11 de abril de 2021, minha segunda data de nascimento, para a glória do Senhor, e foi uma grande festa e de espanto para todo mundo, porque eu fui voltando aos poucos, eu não enxergava bem. Eu lembro que minhas vistas estavam muito embaçadas, muito embaralhadas. A minha esposa, ela foi me visitar, porque eu acordei chamando por ela. Falei: cadê a Jaque? Eles chamaram ela lá, e eu só consegui identificar ela quando ela aproximou muito de mim, e eu só chorava, gente. Ela achou que eu tinha até problema neurológico, que eu tinha ficado com alguma sequela, pela forma que eu estava lá no hospital, bem zarolho mesmo, sabe? Bem vesgo, né? E ela achava que eu tinha entrado assim, evoluído para um problema neurológico, que ela até falou assim: já sei porque que eu fiz neurociência, né? Já sei o propósito da minha pós. E ali, meus irmãos, foi só bênção, na verdade. Eu sabia que eu estava bem, eu sabia que Deus tinha feito um milagre na minha vida, dia a dia. Eu sabia, eu entendia o que Deus tinha realizado ali na minha vida, porque a ficha foi caindo, as pessoas foram falando para mim: Alisson, você ficou, não dava para identificar você, hoje quem chega aqui não te conhece, não te reconhece, você estava irreconhecível, e as pessoas, e o espanto que causava nas pessoas ao me virem, e aquilo meio que caía a minha ficha do que tinha acontecido comigo, porque as enfermeiras ficavam sem entender do que tinha acontecido naquele lugar, porque a glória de Deus é assim,
É um escândalo quando acontece. As pessoas ficam sem entender. A graça de Deus é maravilhosa. E, irmãos, e foram dias que, graças a Deus, eu glorificava a Deus toda manhã. Toda manhã eu glorificava a Deus. Tiveram algumas intercorrências, porque no tempo de UTI é muito difícil. Até você sair da UTI, é uma luta diária. E para a glória de Deus, ali no dia 20 de abril, depois de muitas intercorrências, de muitas orações que a gente orava ali junto com os enfermeiros, com os profissionais da saúde, e elas falavam, olha, quando você sair daqui, nós vamos no seu testemunho, tá? E elas vieram no meu testemunho que a gente teve aqui no culto dos jovens, no Encontrando a Juventude. Elas vieram aqui, nós fizemos uma festa, para a glória de Deus, e foi maravilhoso esse tempo, de entender o que Deus tinha operado na minha vida, de orar, de poder orar, de testemunhar, orar para os outros enfermos que estavam lá, orar pelos enfermeiros. A gente, toda manhã, eu lembro que eles faziam uma roda no meu leito, porque eu era o único paciente que estava reagindo bem e acordado, eram 16 na minha ala, e eles faziam uma roda ali, eu pegava na minha mão, a gente orava para começar o turno deles, pela manhã, e era uma bênção, gente. Eu ficava assim, glória a Deus, eu ficava maravilhado, não tem assim, não tem explicação que Deus faz na nossa vida. É maravilhoso. Deus é um Deus de milagre, creia. Deus é real, Ele vive. Ele está aqui hoje. E Ele pode fazer um milagre na sua vida também, assim como Ele fez na minha, da sua família. Ele pode fazer um milagre, Ele pode operar um milagre. Só basta uma palavra. Só basta uma palavra. No dia 20, para a glória de Deus, aconteceu a minha alta da UTI. Essa alta foi muito comemorada. A gente foi para o quarto, para a glória de Deus. Nos dias seguintes, a evolução minha foi muito rápida. Deus já havia ministrado para mim que eu ia ter uma cura rápida. As pessoas, você vai melhorar rapidinho, você vai ver. Você está do jeito sim que você vai melhorar rápido. Você não vai nem acreditar. E foi assim durante todos os dias, aí toda a festa com a equipe, cantando o hino da vitória, ali saindo daquela UTI, para a glória de Deus. Eu fiz a minha melhor refeição ali no hospital da minha vida, primeira vez quando eu tirei a tráqueo, e eles tamparam ela, eu comi uma comida pastosa, gente, maravilhosa, maravilhosa, é muito boa a comida pastosa. Gente, depois que você está tomando soro há vários dias, vem uma comida pastosa, vem uma comida, você engolindo, aquela coisa mais simples, você vê como é que é maravilhoso o agir de Deus, nas pequenas coisas que a gente nem se dá conta, do respirar, você está respirando agora, tem gente que não consegue respirar, tem dificuldade, está passando por essa enfermidade, e a gente só tem a agradecer a Deus. Esse aí no quarto, a gente já começou a fazer as fisioterapias. Eu, quando acordei na UTI, eu não conseguia mexer os braços, eu não conseguia mexer nada. Os enfermeiros que me viravam, e com os dias já foi introduzindo a fisioterapia lá na UTI mesmo. Eu lembro que eu fazia fisioterapia, mexia as perninhas, aí toda hora elas me vinham mexer a perna para cima, para baixo. Ela falou assim, você está inquieto? Não, eu estou fazendo fisioterapia. Minha esposa é fisioterapeuta, então eu tenho que dar exemplo. E ali a gente foi melhorando dia a dia, para a glória de Deus. Aí já sou eu em pé, aí cumprimentando o dia da alta, dia 29, Deus maravilhoso. Aquela menina não é baixinha, não, eu que sou alto. É muito fofa ela. Ela cuidava da gente, ela introduzia a agulha certinho, não errava a veia da gente, graças a Deus. Essa outra é a fisioterapeuta. E, pessoal, eu só tenho a agradecer a minha esposa. Deus é maravilhoso demais.
Eu lembro que eu pedi a Deus uma esposa segundo o coração dele, não é segundo o meu coração, e Ele me presenteou com a melhor pessoa que Ele poderia ter para a minha vida, a Jaqueline. Glória a Deus por sua vida, eu te amo muito, porque quando você encontra uma pessoa que ama Jesus mais do que tudo na sua vida, você ganhou uma joia. Não é te amar mais do que tudo, varão ou varoa, é amar Jesus mais do que tudo, porque se ela ama Jesus, se a pessoa que está com você ama Jesus mais do que tudo, ela também vai te amar, porque ela é imitadora de Cristo, ela é semelhante a Cristo, então não tem como dar errado. Glória a Deus pela vida da minha esposa, é uma joia que Deus presenteou para mim. E, irmãos, foi maravilhoso. Essa é a equipe médica que eu agradeço imensamente, aos irmãos que oraram, que estiveram nessa situação orando, pagando o preço. Eu agradeço imensamente a essa igreja. Eu pude ver, irmãos, o amor e o compromisso que essa igreja tem com o Senhor, porque é no amor dos irmãos uns com os outros que você conhece o caráter de Cristo em cada pessoa. E a gente pôde verificar, depois que eu acordei então, depois que eu fui para casa, eu comecei a ver a realidade e ver o que aconteceu, o amor de Deus com a minha esposa, o amor desses irmãos com a gente, e foi assim, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a vocês, essa igreja, o pastor Rimac, a pastora Georgia, a pastora Viva, o pastor Arley, todos os irmãos que ajudaram, todos os irmãos, amo todos vocês, amo imensamente, cada um. E teve um videozinho de saída, que teve um irmão o irmão Renato foi lá, também mais um milagre, que foi lá na nossa saída e preparou um videozinho. Eu vou soltar aí para vocês. Esse cartaz aí falou: com Jesus eu venci a Covid. Nós vencemos a Covid, a equipe da saúde, familiares e amigos. Gratidão, aleluia. Abril de 2021, é para a glória de Deus. E esse vídeo aqui... Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, ser milagre, estou aqui. Glória a Deus. Fica com esses pontos aí. Até o ar que enche os meus pulmões vem de Deus e não vem de mim. O ar que enche seu pulmão não é seu, ele não te pertence, ele vem de Deus. Agradeça a Ele todos os dias pelo ar que você respira. Ele é o autor da nossa vida e Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. O deserto em nossas vidas tem o propósito de manifestar o sobrenatural de Deus. Nós passamos pelo deserto para chegar mais fortes e contar a vitória que Deus fez nas nossas vidas, e testemunhar e falar para outras pessoas que, olha, Deus é fiel, Deus existe e Jesus te ama. É para isso que existem os desertos, para nos
fortalecer. E seja grato e agradável. Exerça a gratidão aonde você for, irmão. Jesus era um cara muito agradável, Jesus era maravilhoso. Eu não vejo Jesus sendo um cara desagradável. Eu acho que eu tenho certeza que ele era um cara muito agradável, um homem que todos queriam estar em sua volta. Seja agradável como Jesus. Seja feliz, exerça a gratidão todos os dias. E por último, a última palavra vem do Senhor. Deus é sempre maior. Não importa quão grande seja o seu desafio, o amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior. Deus é muito maior do que qualquer gigante que você possa enfrentar. E olha que eu sou um gigante. E Deus, pela glória dele, me ergueu de novo. Eu estou aqui hoje para testemunhar o amor de Deus, a graça dele e quão grande ele é. Eu espero, irmãos, do fundo do meu coração, que essa mensagem chegue ao seu coração. E qualquer momento que você atravessar, ou se está atravessando, lembre-se disso. Lembre que ele é um Deus que não nos abandona, é um Deus maravilhoso, é um Deus de graça, é um Deus que te ama. Na história do filho pródigo, Deus, antes que o filho quisesse voltar, Deus queria muito mais que ele voltasse. Deus está de braços abertos para nós. Você que está distante, volte para casa, amigo. Volta para casa, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria estar encerrando. Eu queria que minha esposa viesse aqui na frente, para a gente encerrar. E agradecer por tudo que Deus fez e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu não poderia, deixar de vir aqui para falar só uma coisa. Muito obrigada. Da mesma forma que eu mandei mensagens, dias difíceis, dias de tempestade para mim, falando, olha, eu peço oração, não tem notícias boas, mas ore por nós. Eu venho hoje agradecer. Obrigada. Você faz parte desse milagre com a gente. E conta para todo mundo que o mesmo Deus que fez milagre ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente. Obrigada mesmo. Nós amamos vocês. A gente já amava, né, amor? Agora a gente ama muito, muito mais. Obrigada mesmo. Coloca a mão no seu coração aí, onde você está. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, uma noite de milagres. Eu creio que o Senhor fez muitos milagres aqui hoje. Nós agradecemos, Senhor, pelo Deus que o Senhor é. Antes eu te conhecia de ouvir, hoje eu te vejo. Hoje nós podemos declarar, Senhor, a cada dia que nós te conhecemos mais e conhecemos o quão maravilhoso o Senhor é. Abençoe essas vidas, as vidas que estão aqui, que têm parentes enfermos ou que possuem alguma enfermidade. Deus, vai tocando em cada área. Em nome de Jesus, nós te entregamos essas vidas. Nós te entregamos cada propósito aqui, Deus, sonhado, cada sonho do Senhor que seja cumprido, em nome de Jesus. Que nenhuma enfermidade, Senhor, faça com que esses irmãos desanimem no meio do caminho, mas que eles sejam fortes através da Tua palavra, Pai, que a gente possa sempre olhar na Tua palavra e verificar que lá existe a força que nós precisamos, que é de glória em glória que nós vencemos, Pai, é dia após dia que nós vencemos, e através da Tua palavra nós te agradecemos em nome de Jesus por essa noite, amém.